Bem-vindos à nossa aula 13. Este é o grupo de estudo em psicologia existencial. Hoje nós estudaremos o conto de Sartre chamado A Intimidade. Eu gosto muito desse conto porque ele nos possibilita estudar dentro da existencial temas como relacionamentos, liberdade, sexualidade e condição da mulher. O Sartre, em 1938, escreveu um livro chamado O Muro. Esse livro tem 5 histórias. O Muro, que dá título ao livro, Erostrato, O Quarto, A Infância de um Chefe e Intimidade, que é o conto que nós vamos analisar hoje aqui. A intimidade é sobre Lucy, uma mulher que tinha como apelido Lulu. Essa mulher, ela não aguentando mais os problemas do marido, ela precisa decidir se o larga ou não. Lucy é uma mulher comum, mas com uma personalidade bem controversa. Pensa muito e age pouco, e não aparenta muita disposição de lutar por seus desejos. Ela é casada com Henry, um tipo bem complicado, que não a complementa, mas ela não consegue deixá-lo. Por outro lado, este conto sartriano nos ensina que uma das coisas mais importantes em um relacionamento é o casal conseguir ajustar bem a sua intimidade. Trata-se da história de Henry e sua mulher Lucy, um casal jovem cujo relacionamento não vai muito bem. Para começar a análise deste conto, A Intimidade, saibamos que Henry é impotente. E na opinião de Hirete, uma amiga da Lulu que trabalha como vendedora em uma loja de artigos luxuosos, essa amiga, melhor amiga dela, diz que o que ela deve fazer de fato é deixá-lo e ir aproveitar a vida. Lucy, ou Lulu, até tenta fazer isso, mas cadê que consegue esquecê-lo completamente? Em determinado momento da história, ela diz que uma de suas fantasias é poder cuidar desse homem até dar um jeito nele, modificá-lo. E chega a imaginá-lo como um bebê, totalmente entregue a ela para ser cuidado. A intimidade é uma história que começa revelando os problemas que a convivência muito íntima pode trazer. E o quanto é preciso muito amor mesmo para lidar com tolerância diante de certas diferenças, diante de certas manias do outro. Por exemplo, Lulu gostava de dormir nua. Henry protestava porque achava isso meio nojento. Com o tempo, porém, mais por comodismo do que por vontade, ele acabou aderindo ao hábito. Lucy, ou Lulu, por sua vez, criticava Henry porque apesar de, no meio de outras pessoas, ele ser sempre super correto, fino e educado, na intimidade não era muito asseado. Inclusive com suas roupas íntimas que ele não costumava trocar todo o dia. Não costumava trocar todo dia e achava isso normal. Bom, a sua mulher, Lulu, francesa, né? Até que valorizava, de certa forma, os cheiros naturais do corpo. E nisso criticava os ingleses, considerando-os sem personalidade por seus corpos não terem nenhum cheiro próprio. Contudo, ela tinha horror às negligências do marido em relação ao asseio corporal. E as diferenças prosseguem com o detalhe dos posicionamentos na cama, porque ela gostava do contato dos corpos se encostando. Já ele permanecia imóvel, como se fosse uma aranha presa a uma teia. Apesar de Henry ainda ser jovem, a mulher o acusava de ter manias de velho. Como exemplo, ela relata o seguinte: nunca achei correto o que ele faz quando sai comigo. Vai a todos os mictórios e sou obrigada a olhar a vitrine enquanto espero, bancando a boba. Quando ele volta, vem repuxando as calças e arqueando as pernas como um velho. Acho que vocês compreendem que intimidade é uma questão realmente bem delicada, porque tanto pode unir quanto desunir um casal. E o casal que consegue ajustar bem sua intimidade salva o seu relacionamento.
Lucy fala sobre isso de forma radical quando diz assim: deveríamos poder amar tudo numa pessoa: o esôfago, o fígado, os intestinos. Talvez não gostemos dessas coisas por falta de hábito. Se víssemos essas partes ocultas do mesmo jeito que vemos constantemente nossas mãos e nossos braços, talvez as amássemos. É por isso que as estrelas do mar devem se amar melhor que nós. Elas se estendem sobre a praia quando faz sol e expelem o estômago para fazê-lo tomar ar. E todos podem vê-lo. Transparência, né? Bom, Lucy era uma mulher singular em alguns aspectos. No conto, ela diz que ele era impotente, mas ela não parece se importar. Diz também que não gosta de homens fortes e musculosos e prefere os macios, como os padres, ela diz. Não que sentisse atração sexual por padres, mas transparecia preferir uma sexualidade mais sutil, mais discreta, menos expressiva, se é que dá para imaginar o que seria isso exatamente. De fato, Lulu era uma mulher bem singular, para não dizer rara. E ao não se importar tanto com a impotência do marido, ela acentuava a sua notável capacidade de exercer solitariamente a missão de dar prazer a si mesma. E também se sentia bem atraída por sua amiga Rirete. Verdade, aquela que a aconselhava a deixar o marido e sugeria que ela poderia se relacionar com um tal de Pierre, homem que por vez, uma vez ou outra, propunha romance a Lucy. Lucy pensava muito nesse Pierre e fantasiava muita coisa, mas ao mesmo tempo se retraía porque o seu perfil másculo do Pierre a afastava. Lembram que ela dizia que gostava de homens menos viris? Pierre talvez não servisse, talvez por isso. Sua atração pela amiga Rirete era algo platônica, mas ela morria de ciúme só de imaginar a amiga nos braços de algum homem. O que nos faz pensar que essa atração, na verdade, era bem real, bem forte, e não se concretizava, talvez por causa da timidez de Lulu e do seu índice de culpa, que ainda era bem alto em relação à possibilidade de deixar o Henry. Rirete, a amiga, por sua vez, defendia que Lucy deveria deixar Henry e deveria fugir se preciso fosse. E a amiga era bem dura quando dizia isso. Dizia assim: você não quer magoá-lo e isso é muito bonito. Mas uma mulher não deve desperdiçar sua vida ao lado de um impotente, porque a sua felicidade que está em jogo. Não se deve brincar com a felicidade. E ainda elogiava o Pierre, pretendente de Lucy, dizendo que ele era um homem de atitudes, um homem de verdade e muito bem sucedido. Totalmente contrário do Henry, que além de tudo era impotente. Rirete, a amiga, pensava tudo isso sozinha, nesse momento, na mesa de um restaurante, no terraço de um hotel. Ela tinha marcado um encontro com Lucy e estava lá esperando-a enquanto tomava um drink. Estava lá e subitamente Lucy chega trazendo uma grande mala consigo e foi logo dizendo para a amiga: abandonei o Henry. E aproximou-se sorrindo. Como? Perguntou Rirete, surpresa. Acabou-se. Dei-lhe fora. Rirete continuava incrédula e insistia: ele sabe? Você lhe disse? Os olhos de Lulu ficaram raivosos e ela retrucou: claro que eu disse, como poderia ser diferente? Muito bem, minha Luluzinha, disse a amiga, você foi corajosa.
Momentos após, Lulu sai e telefona para Pierre para contar a novidade. Retornando à mesa, ela diz para a amiga que ela e Pierre combinaram de viajar para Nice e possivelmente no dia seguinte à noite deixariam Paris. Pela manhã, no dia seguinte, as duas caminhavam entre as ruas do centro comercial em Paris quando avistaram Henri e por ele também foram avistadas. Fugiram, mas foram alcançadas e ele então começou a implorar que ela não o deixasse. Foi andando atrás delas, rua após rua, esquina após esquina, e as duas, depois de muita luta, conseguiram alcançar um táxi e seguiram em direção ao hotel onde Lucy estava hospedada. Livraram-se de Henri. Naquela noite, Pierre foi ao hotel para ficar com Lucy. Mas foi um encontro amoroso que no final causou nela grande inquietação. Depois que Pierre foi para casa, ela ficou no hotel vivenciando alguns sentimentos de repulsa, vazio. Não que ela tivesse se aborrecido pelo fato dele ter ido para casa, porque isso já estava combinado. Mas ela sentiu por outros motivos alguns sentimentos de repulsa mesmo, de vazio, de falta de sentido. Sentimentos que apareceram relacionados à experiência sexual que ela tivera naquela noite com o Pierre. Não por aquela experiência, porque a experiência em si não teve problemas, ela não relata isso. Lucy pensava no que aconteceu, né? E sentia um misto de desgosto, culpa e inquietação. Algo não lhe parecia nada bem. No dia seguinte, em uma carta para Pierre, depois de uma noite em que ela não conseguiu conciliar o sono, nessa carta ela expressou bem o seu desejo, que era o seguinte: continuar o relacionamento com ele, mas como amante. Explicando que não conseguiria deixar o seu marido Henri. Explicando que não ficaria em paz, que achava-se no dever de cuidar dele, de fazer-lhe companhia, mesmo sem qualquer interesse romântico ou conjugal. A história de A Intimidade relata que a última noite com Pierre foi boa para ela, mas que mesmo assim ela expressou sentimentos como a desvalorização do ato sexual em si, uma certa repugnância e um grande vazio. Alguns podem entender que ela sentiu culpa por ter abandonado o Henri. Outros dirão que essa mesma ausência de desejo ela tinha com Henri, mas vejam que o desejo existia e continuava existindo nela, embora que com Henri ela não se importasse com o não aprofundamento da intimidade, nem com o ato sexual, ou seja, não se importava com a impotência dele. Mas com Pierre ela experienciou uma profunda inquietação e refletiu sobre isso, embora não conste que não o desejou. Ou seja, não há nela a falta de desejo sexual como nos assexuados, porque estes não sofrem com sua falta de desejo. Os assexuados não se preocupam com isso, uma vez que sua libido está depositada em outra área, como a profissão, a religião ou seus planos de vida, por exemplo, né? Podendo ser outras coisas. O que parece que foi decisivo para Lucy foi uma certa ética pessoal que a convocava a não abandonar aquele homem, o Henri. Uma ética pessoal aliada também a uma coisa talvez mais importante, que era o interesse de criar uma relação aberta. Ela achou por bem continuar com Henri, mas mantendo Pierre como seu amante. O conceito de fidelidade da personagem era principalmente fidelidade a si mesma. Neste sentido, essa personagem de Sartre replicava o modelo real, relacional, do Sartre com a Simone de Beauvoir. Relação aberta.
Então, nos parece que Lucy não permaneceu ao lado do marido movida pela tradição da monogamia, nem em função da condição da mulher na França na década de 1930, quando não era comum a mulher casada sair de casa, romper o relacionamento. Mas foi por liberalidade e liberdade. Liberalidade para favorecer o Henry e liberdade para se relacionar livremente com quem quisesse. Era seu dever buscar a felicidade, como antes lhe advertira Hirete, ao dizer-lhe que nenhuma mulher deve brincar com a sua felicidade. Criar e manter intimidade com alguém, portanto, é uma escolha, uma dádiva, algo que deve se viver na plena liberdade de ser e de deixar de ser, de construir e também de desconstruir, como tudo no existencialismo. Intimidade é algo que acontece naturalmente e deve permanecer enquanto for real. Todavia, a mais importante intimidade da pessoa deve ser consigo mesma, e disso não se deve abrir mão. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.